A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Anelo Missionário. E no vídeo de hoje, a parte 2 da importância da cruz. Hoje vamos falar com o subtópico dízimos, ofertas e sacrifícios. Porque os dízimos e as ofertas também faziam parte dos sacrifícios antigamente. E eu vejo que há uma ignorância, por assim se dizer, uma falta de conhecimento da parte do povo, e eu quero explicar um pouquinho mais com a graça de Deus para vocês. Primeiro de tudo, eu queria dizer que você não precisa dizimar e ofertar para ter a bênção de Deus na sua vida. Isso é verdade, por mais que muitas igrejas por aí tenham dito que se você não ofertar ou dizimar, você vai ter dificuldade financeira, ter dificuldade em algumas áreas da vida. Isso é totalmente errado. Totalmente errado. E eu vou te provar isso na Bíblia hoje. Mas você pode até estar se perguntando: mas não tem aquele versículo, aquele capítulo de Malaquias que diz que não devemos roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas? Ou seja, não devemos deixar de dar os dízimos e as ofertas a Deus? Não é isso o significado? Não, não é isso o significado. Eu vou te explicar aqui, lendo Malaquias 3, versículo 8, que diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: Em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois farei prova de mim mesmo nisto. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Então, os pregadores hoje em dia usam muito esse versículo para dizer que se você não estiver dando o dízimo ou a oferta, você está roubando a Deus. Mas você sabia que essa mensagem não é direcionada para as ovelhas do Senhor? Para os cristãos, para os que seguem e congregam a Deus, os que vão ao templo para ouvir a palavra? Na verdade, Deus aqui está falando com os sacerdotes, com os pastores das ovelhas do Senhor, com aqueles que administram e gerem as ofertas que são recebidas na casa do Senhor. Essa é a verdade. E eu vou te provar isso agora na Bíblia. No mesmo livro de Malaquias, capítulo 2, um capítulo antes, versículo 1 diz assim: Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Eu não vou ler aqui o capítulo todo, mas eu vou ler só a introdução dele para te provar que essa palavra é para os sacerdotes. E você pode pegar a sua Bíblia e ler o capítulo 2 todinho. Você vai ver que ele está totalmente conectado com o capítulo 3 que lemos. Capítulo 3, versículo 8, que diz para não roubar a Deus nas ofertas e no dízimos. Se você ler o capítulo 2 e o capítulo 3, você vai perceber que eles estão falando em uma palavra só, em uma frase só. Mas esse capítulo foi separado em dois para a melhor interpretação da Bíblia. Mas muitos pregadores têm se aproveitado disso para jogar o peso e o fardo do dízimo e das ofertas nas costas das ovelhas. Quando o próprio Deus está falando aqui com os sacerdotes, com os que administram a casa do Senhor, com os obreiros que mexem naquilo que é ofertado para o Senhor. Agora eu quero te explicar por que Deus constituiu os sacrifícios e dízimos em Israel, as ofertas. No livro de Números, capítulo 18, versículo 20, está escrito assim: Disse também o Senhor a Arão: Na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi, os descendentes de Levi, tenho dado a todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Deus está claramente aqui dizendo que os dízimos só vão ser dados por um motivo. Porque
os filhos de Levi, os descendentes de Levi, da tribo de Levi, não poderiam cuidar do campo, não poderiam trabalhar na lavoura porque estavam ocupados, já que eles eram os únicos que tinham autorização para entrar e cuidar do templo. Então eles não poderiam cuidar de suas terras, cegar a sua própria cega, não poderiam plantar o seu próprio alimento. Por isso o Senhor já fez isso para que não faltasse mantimento para eles, para que não faltasse mantimento para os levitas que estavam sempre ocupados na tenda da congregação, no templo do Senhor. Foi constituído que todas as 11 tribos de Israel desse o dízimo para a tribo dos levitas, que cuidavam do templo, para que não lhe faltassem comida nem mantimento. Esse é o único motivo que em Israel, para aquele povo de Levi, que não poderia substituir o seu trabalho, não poderiam sair do seu trabalho na tenda da congregação, para aquele povo que não tinha condição de sustentar sozinho, então era necessário que houvesse doações. E o Senhor fez isso através dos dízimos das ofertas. Ensinou o povo através dos dízimos. Dá 10% de todo o rendimento da tribo para os levitas. Cada tribo fazia isso, para que os levitas continuassem somente, exclusivamente trabalhando no templo do Senhor. Agora eu quero falar sobre uma oferta que se chama oferta alçada, que muitos pastores têm falado que a oferta alçada, o valor da oferta alçada é equivalente ao dízimo ou maior que o dízimo. Por exemplo, se você vai dar um dízimo de R$200 e você quer dar uma oferta alçada para o Senhor, esses pregadores dizem que para sua oferta ser oferta alçada ao Senhor, precisa ser de 200 para cima. Isso é totalmente uma mentira. É totalmente uma mentira. O significado da oferta alçada. A oferta alçada significa levantada. A oferta alçada significa oferta erguida. Porque ela se chamava assim. A oferta alçada, preste bem atenção, a oferta alçada era uma oferta voluntária da pessoa. E era chamada oferta alçada porque era oferecida ao Senhor com um movimento de erguer a oferta. Você pegar a oferta nas mãos e erguer ao Senhor, erguer perante o altar do sacrifício. Então você pegava, erguia ao Senhor como forma de adoração, como forma de dizer: Senhor, consagro a Ti, Senhor, é Teu, Senhor, oferto voluntariamente para o Senhor. Esse é o significado da oferta alçada. Se você deixar de ofertar ou de dizimar, você não vai perder a bênção do Senhor. Eu estou dizendo para você parar de dar oferta na igreja, de você parar de ajudar a igreja? Não. Só estou dizendo que você não é obrigado e que isso tem que ser voluntário. Os pastores têm dito que se você parar de ofertar, você vai passar fome, você vai passar necessidade, sua família vai ser destruída, você vai perder o emprego financeiro, vai zero. Isso é totalmente uma mentira. É totalmente uma mentira. Você não precisa pagar pelo que Jesus já pagou por você. Por isso que eu estou falando aqui, até parece que isso não tem importância com a cruz. Mas eu estou falando esse assunto porque está estreitamente ligado, está intimamente ligado com a cruz. Você não precisa pagar pela bênção do Senhor, porque a cruz, o sangue que verteu na cruz já pagou. Você não precisa estar pagando. Deus não aceita a recompensa, Deus não vende a sua bênção. Deus não é um produto que você compra, que você dá dinheiro e fala: agora o Senhor me abençoe porque agora eu dizimei. Não é um serviço. Eu te pago e você me abençoa. Não é assim. Não é um serviço. Então, o verdadeiro mandamento para nós está em Atos, capítulo 2, versículo 45, que diz assim: vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Nesse capítulo aqui de Atos, fala da igreja, de como ela se comportava, e fala justamente das ofertas da igreja. Justamente da oferta da igreja. Todos traziam a sua oferta, todos traziam os seus bens, as suas fazendas, os seus produtos, e colocavam perante o altar.
E ali era dividido. Se algum irmão tivesse precisando de uma roupa, por exemplo, tivesse precisando de um alimento, então era dividido para todos igualmente, conforme a necessidade de cada um. E isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Essa é a verdadeira oferta. Quando você usa o dinheiro que Deus te deu para que o evangelho continue sendo pregado a outras pessoas. Por que eu estou falando que o dízimo não é obrigatório? Por que eu estou falando que a oferta não tem que ser obrigatória? Porque em toda parte da Bíblia que estiver falando sobre oferta, toda parte da Bíblia que estiver falando sobre você dar alguma coisa para a casa do Senhor, vai te dizer que é pela sua vontade, que é pelo seu querer, que não é obrigatório. Na época de Israel era obrigatório o dízimo e os sacrifícios que o Senhor já pôs na lei. Mas era naquela situação. Qual situação? Na situação que a tribo de Levi não podia sair do templo, não podia trabalhar no campo. Na situação em que a tribo de Levi era exclusiva para o templo. Então, para que eles não passassem fome, já que não poderiam plantar e não poderiam passar o tempo cuidando disso, passavam o tempo apenas cuidando do templo, exclusivamente das coisas do Senhor, então as outras tribos vinham e ajudavam. Você está entendendo por que o Senhor formou o dízimo e a oferta em Israel? Eu estou dizendo que é para você parar de dar oferta na sua igreja? Não, porque toda igreja precisa. Há contas para pagar de luz, de água, mas eu estou desconstruindo aqui a mentira que os falsos profetas têm colocado na sua cabeça, dizendo que você só vai ter a bênção do Senhor se você ofertar, se você dizimar. Isso é totalmente errado. O dízimo e a oferta não é para que Deus te abençoe, mas é um reflexo da bênção do Senhor em você. Você tem dinheiro para abençoar a obra do Evangelho. Você tem dinheiro para abençoar a propagação do Evangelho. Deus não vai te abençoar porque você está fazendo isso. Se você recebe alguma coisa de Deus, agradeça a Jesus. Se você recebe alguma bênção de Deus, agradeça ao Senhor. Não é mérito das suas ofertas. Se você está vivendo um tempo bom financeiramente, não é mérito das suas ofertas, não é mérito do seu dízimo. Pare com isso. Estão fazendo do dinheiro como seu abençoador. É verdade. Estão fazendo do dízimo como seu abençoador. O dízimo vai me trazer bênçãos e a oferta vai multiplicar o dízimo, que não sei o quê. Que mentira! Que mentira! Falso evangelho! A única coisa que vai te trazer bênção nessa terra é a crucificação de Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia. Pare de colocar o mérito no dinheiro que você dá na igreja. Pare de se iludir. Pare de se deixar ser levado por esses pregadores falsos que só se importam com o seu próprio bolso. Qual o verdadeiro mandamento? Qual o verdadeiro caminho para ter a bênção do Senhor? Efésios, capítulo 2, versículo 10. Está escrito assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andêssemos nela. O único caminho para você ter a bênção do Senhor é você andar no caminho que Ele já pôs na sua vida, para você fazer as obras de bondade, obras boas que Ele já propôs antes de você nascer para você fazer. Ele te formou com um propósito, e o único jeito de você viver as bênçãos do Senhor é cumprindo esse propósito. Não é dando dízimo na igreja, não é dando oferta na igreja. Vou falar a maior verdade aqui. Não tem maior bênção do que adorar o Senhor com os olhos abertos. Abra os seus olhos, em nome de Jesus. Pare de só se guiar pela palavra do pastor. Abra a Bíblia, medite na Bíblia. A Bíblia está na sua frente. Porque você está se guiando pela palavra, pela pregação de um pastor. O mesmo conselho eu dou aqui, não fique só no meu canal. Vá na Bíblia, confirma, testifica. Para você ver que eu não estou falando a verdade. Não fica só escutando o que eu digo. Vai na Bíblia, confirma. Os capítulos que eu estou dizendo aqui, você vai acompanhando. Os versículos que você está vendo aqui, vai acompanhando, vai meditando, vai procurando estudar a Bíblia.
Não seguir pelo que eu digo, não seguir pelo que seu amigo diz, não seguir pelo que seu pastor diz. Tudo que for dito na sua frente, vá na Bíblia, confirme, veja se é bíblico. Deus não está preocupado se a sua igreja acredita que se vestir de um jeito é certo e se vestir de outro não. Deus está preocupado se você vai seguir a Bíblia, porque a igreja passa. Doutrina de igreja passa. Doutrina de igreja passa. Deus está preocupado, Deus está querendo saber se você vai seguir o modo bíblico. Não o modo assembleano, não o modo pentecostal, não o modo calvinista. O modo bíblico. Vamos parar um pouco de ligar desse mundo, vamos meditar na Bíblia. Porque tem gente que parece que só lê a Bíblia onde o pastor manda e dentro da igreja. Quer um conselho? Pare de assistir novelas e medite na Bíblia. Recentemente foi lançada a novela Gênesis, né? Eu vejo muitos cristãos deixando de ler a Bíblia para se guiar por essa novela cheia de adultério. Cristão, crente, que fala que novela não é de Deus, mas está assistindo novela chorando na frente da televisão. Não sabe você que essa novela é cheia de adultério? Ah, é cheia de adultério. Mas me incentiva os outros a ler a Bíblia, incentiva os outros a conhecer Jesus. Querido, eu vou te dizer uma coisa, não existe meio termo. Ou é santificado ao Senhor ou não é. E eu sei de uma coisa, eu sei o que eu estou falando. Essa novela, Gênesis, tem só um motivo só, um motivo comercial. Porque a história é quase toda alterada, personagens são introduzidos, personagens de fora. E você acaba criando uma concepção errada da palavra. Porque você está procurando o rio quando você tem a fonte de água. Porque você está procurando uma poça de lama quando você tem a fonte de água na sua frente. A Bíblia, vamos ler a Bíblia. Nós estamos precisando, principalmente nós, geração jovens, adolescentes, nós estamos precisando ler mais a Bíblia e deixar o celular, e deixar a televisão, e deixar as novelas, e deixar a série. Leia a Bíblia. É o conselho que eu dou. Não se deixe se iludir pelas palavras dos falsos profetas. Esse foi mais um vídeo do canal Anelo Missionário. Desde já eu te peço que você deixe o like nesse vídeo. Desde já eu te peço que você compartilhe esse vídeo com um amigo. Se você acha que essa pregação faz sentido, se você concorda, amém. Eu te agradeço por você concordar e compartilhar. E se você discorda, deixa aqui nos comentários que nós vamos te atender com toda educação, com todo respeito. Amém? Siga também o nosso Instagram, está na descrição do vídeo. Fiquem na paz, irmãos.